Olá pessoal, eu sou o professor Josiel Lima, sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Então vocês já pararam para pensar que atualmente nós compramos muitos produtos vindos de outros lugares do mundo, principalmente da China, por meio de aplicativos e sites, e isso nos leva a pensar o seguinte: se hoje a gente tem esse grande interesse de trazer produtos de outros lugares do mundo, será que no passado, em outras épocas da história, outras pessoas em outros lugares do mundo também tiveram esse interesse de ir do outro lado do planeta buscar um produto para trazer? É isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Se em algum momento da história houve um interesse de pessoas buscarem produtos em lugares distantes para trazer para a sua terra. Tá? Então, se houve esses momentos, que produtos eram esses? Então agora eu preciso que vocês me falem quais eram os produtos que interessavam aos europeus de outras épocas para trazer para suas terras. Tá? Então, vocês vão me dizer comida, bebida, o que mais? Metais. Falou em metais, já lembra, né? Ouro, prata, joias, tantos outros produtos que nós podemos pensar aí, matéria-prima para outros produtos, poderíamos pensar roupas, perfumes. Muito bom, muito bom. Então, aqui depois da nossa tempestade de ideias, com esses produtos que nós imaginamos ali que vieram da Europa, a gente vai começar a estudar aqui e analisar um pouquinho se houve realmente esse interesse de pessoas em outras épocas de buscar produtos em outros lugares do mundo. Nós vamos ver que sim, existiu isso daí. E essa busca por produtos em outros lugares do mundo foi muito importante para o desenvolvimento das grandes navegações da expansão marítima, que vai alterar toda a organização mundial, né, levando a descobertas de novas terras e tudo mais. Então, quando a gente pensa nessa busca por produtos, a gente vai voltar lá para o século XV, anos 1400, e a gente vai ver que os portugueses tinham interesse em comprar no Oriente, na China, na Índia, produtos que poderiam ser consumidos na Europa. Então, além dos metais preciosos, das joias, dos tecidos, um produto muito cobiçado pelos europeus, ou produtos, né, um conjunto de produtos, eram as especiarias. E o que eram as especiarias? Então depois vocês vão poder anotar direitinho lá no caderno, né, quando a gente aprofundar melhor esse conteúdo, que as especiarias eram cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, produtos utilizados como temperos culinários. Okay? E aí, nessa busca por esses produtos, os europeus, principalmente os portugueses, eles se lançaram nas aventuras marítimas para conseguir encontrar a melhor rota comercial para levar esses produtos para a Europa. Analisando aqui no mapa, e aí vocês têm que usar a imaginação, porque vocês já receberam o mapa que eu entreguei para vocês preencherem ele durante a aula. É o nosso mapa mundi aqui. Eu fiz um esboço. Lógico, não está proporcional, mas para o objetivo da nossa aula ele vai ser importante. Nós vamos ver que Portugal, que está aqui bem na pontinha da Europa, Portugal é um país que fica na chamada Península Ibérica, né, que é essa ponta da Europa, vocês podem olhar aí na folha de vocês. Os portugueses eles já tinham passado ali por guerras de unificação, já não tinham mais problemas com guerra. A gente está falando ali de metade dos anos 1400, e os europeus, os portugueses, eles queriam se envolver nesse rico comércio das especiarias e de outros produtos, mas eles precisavam encontrar uma rota para a Índia.
Para vir por terra, ficaria muito demorado, perigoso, caro. Para tentar aqui pelo chamado Mar Mediterrâneo, também era mais complicado, porque os italianos dominavam essas rotas. Então, os portugueses começam a se lançar nas navegações para tentar encontrar alguma rota que fosse interessante ali para o comércio deles. E como eles já tinham uma certa experiência de navegação e pesca, eles começam a sua expansão marítima, vão conquistar o norte da África, criar uma colônia na África, e aos poucos eles vão conquistando a rota africana, e nós vamos, a partir de agora, registrar algumas rotas importantes para os portugueses. Então, uma delas vai ser a rota feita pelo Bartolomeu Dias. O Bartolomeu Dias que vai sair aqui de Portugal, vai contornar aqui a África. Aqui era uma região de pouco vento, então eles precisavam fazer um desvio, retornar, até que Bartolomeu Dias, em 1488, ele chegou a um lugar chamado Cabo, hoje nós conhecemos como Cabo da Boa Esperança. Na época, ele teve muita dificuldade, ele chamou de Cabo das Tormentas, volta para Portugal, volta para o meio, ele disse, não, achamos a metade do caminho para as Índias, então vamos chamar de Cabo da Boa Esperança. Então, vocês podem pintar a legenda aí do mapa de vocês, que é azul, tá? Então, à medida que eu vou explicando aqui, vocês têm uma legenda aí no mapa de vocês que vocês vão poder colorir. Tá? Então, a rota do Bartolomeu Dias, 1488. Em 1492, os espanhóis também vão começar a fazer as suas aventuras nas navegações. E um navegador chamado Cristóvão Colombo vai conseguir sair da Espanha com o objetivo de navegar em direção ao oeste. Ele tinha o objetivo de dar a volta ao mundo. Porém, ele acaba encontrando umas ilhas aqui na América Central e o Cristóvão Colombo acaba descobrindo a América em 1492. Então, podem colorir lá o quadradinho de vocês do Cristóvão Colombo, 1492, descoberta da América. Aí a gente vai ter, em 1498, uma das viagens mais importantes. Vasco da Gama, ele vai sair de Portugal, vai fazer quase a mesma rota ali, a mesma rota do Bartolomeu Dias, vai parar aqui no Cabo da Boa Esperança, mas ele vai seguir e vai encontrar a rota para as Índias. Então, a rota para as Índias, 1498, Vasco da Gama encontra o caminho para as Índias, né? Então 1492. Agora, 1500, a gente vai ter uma viagem importante para nós, né? Ou não, depende do ponto de vista. Quando Pedro Álvares Cabral sai de Portugal com o objetivo de fazer a mesma rota feita pelo Bartolomeu Dias, pelo Vasco da Gama, só que alguns dizem que ele desviou demais, acabou descobrindo o Brasil aqui, meio sem querer, a gente descobre o Brasil e depois ele vai retornar, vai fazer a mesma viagem do Vasco da Gama, mas importante é que em 1500 a gente tem a viagem do Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil. Estou chamando aqui de descoberta, para os europeus é uma descoberta, existe toda uma discussão com uma outra aula, foi descoberta, foi tomada de posse, foi invasão, aí tem muita discussão sobre isso e em um outro momento a gente pode discutir. Então a gente tem aqui esses 4 navegadores, tem outros que a gente pode acrescentar ao longo das aulas, mas acho que as informações mais importantes nesse primeiro momento estão aqui. Agora vocês vão ter um tempo aí para fazer um mapa mental. Tá? Então, com as informações que eu passei aqui, com as informações sobre as especiarias, eu quero que vocês façam um mapa mental agora, contando aí, colocando no mapa mental de vocês informações relevantes, certo? Sobre as grandes navegações. Então, vamos colocar um mapa mental. Vocês vão colocar o título Grandes Navegações e, a partir daí, vão fazer um rápido mapa mental também, vou dar um tempinho aí para vocês, que vocês vão colocar informações relevantes assim sobre
as rotas que foram feitas, os produtos que eram procurados, cobiçados pelos europeus, as transformações que aconteceram aqui no planeta, esse contato entre diferentes culturas, as consequências das grandes navegações. Tá? Então, vocês podem colocar informações, por exemplo, sobre os riscos das grandes navegações, os perigos, os medos, o que levou os governos de Portugal, de Espanha e mais tarde de outros países a investirem nas grandes navegações, quais eram os produtos, em relação aos lucros que isso podia trazer para essas nações. Tá? Então, faz o mapa mental e, terminando o mapa mental, vocês vão virar e conversar com o colega. Tá? Então, essa técnica que eu vou chamar aqui de vire e converse, vocês vão conversar por 1 minuto, vão registrar as informações de vocês, colocando ali os impactos das grandes navegações na atualidade, certo? E por fim, tá? A última coisa que eu vou pedir para vocês é que em casa vocês me respondam uma pergunta assim: e se as navegações não tivessem acontecido, como que seria o mundo hoje? Certo? Então, tarefa de casa, vão responder, vão trazer na próxima aula e responder para nós. A gente vai conversar um pouco na aula que vem. Quais foram os impactos das navegações no mundo atual? Vocês vão me mostrar o mapa mental e vão dizer assim: se as grandes navegações não tivessem acontecido, como seria o mundo hoje? Certo, pessoal? Um abraço, muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau, tchau.